projetar a tela de novo. Aí. Então vamos lá. Nós começamos na última aula a falar sobre administração clássica. E aí nós falamos sobre a administração científica, como que surgiu, as principais características da administração científica que foi desenvolvida, aprimorada pelo Taylor. E aí dentro da administração clássica também está inserido a teoria clássica, que foi desenvolvida por Fayol. Então, a obra de Fayol, ela aconteceu alguns anos depois de Taylor, em 1936, e ocorreu na França. O Fayol era um engenheiro também, francês, e ele desenvolveu a sua abordagem, né, a sua forma de enxergar a administração de uma forma clássica, mas com outra visão diferente de Taylor. O Taylor desenvolveu a administração científica nos Estados Unidos e o Fayol na França. Bom, o Fayol, diferente do Taylor, ele se preocupou não com as tarefas, não com somente o setor de produção, o chão de fábrica, como o Taylor fez. O Taylor, ele desenvolveu todo o seu trabalho no nível operacional, no nível de produção, né? Então, ele era focado em alcançar a eficiência através do bom trabalho operacional, reduzindo desperdícios, controlando os tempos, os movimentos, a repetição, toda essa coisa que a gente viu na aula passada. O Fayol não, o Fayol ele já se preocupou com a organização como um todo. Então, disse que a obra de Fayol ela é baseada na estrutura organizacional e não nas tarefas, como o Taylor fez. Então, ele se preocupou na estrutura da empresa, no todo, né? No todo não, na estrutura interna da empresa. Ele não se preocupou ainda fora da empresa. Mas ele avançou um pouco mais do que o Taylor, porque o Taylor só se preocupava com o setor produtivo. E aí, pensando nisso, o Fayol organizou, então, essa teoria clássica, dividindo ela em 6 funções. Então, ele afirmava que para a empresa alcançar a eficiência, e para ela buscar a eficiência, ela precisa ter uma divisão do trabalho, precisa dividir a empresa como um todo em setores, né? Esses setores, eles têm funções, e aí para cada setor ele atribuiu, então, uma função. Então, ele dividiu em 6 funções, que ele deu o nome de funções técnicas, funções comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e a função administração. A função técnica compreendia o setor de produção, o setor produtivo e tudo que envolve a produção. A função comercial é a venda, né, a comercialização dos produtos. A função financeira ela é responsável por gerir o capital da empresa. As funções de segurança responsáveis pela proteção, tanto a proteção física quanto a proteção de financeira, de quebra, enfim, de incêndios. Então, todos os níveis de segurança. E a função contábil responsável por fazer a contabilidade, os registros financeiros e contábeis necessários para poder tomar a decisão. E envolvendo essas 5 funções, são as funções administrativas, né, que a gente estudou no começo, que compreende aquelas 5 funções, né? Prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar, que atualmente a gente chama de direção ou de liderança, e o controle. Então, através das 5 funções da administração, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar,
a empresa dirige pelos seus departamentos técnico, comercial, financeiro, de segurança e contábil, então consegue alcançar a eficiência em todos os seus setores. Então, baseado nisso, o administrador, o gestor da empresa, segundo o Fayol, ele tem essas 5 funções, né? Então ele precisa o tempo todo prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, as funções do administrador que a gente estudou nas primeiras aulas. E aí, de acordo com o nível hierárquico, de acordo com o posicionamento de cada função na hierarquia, então divide-se mais ou menos essas funções administrativas. Então, os níveis mais elevados concentram a maior parte das funções, né, as funções administrativas, e os níveis hierárquicos mais baixos, então na função gerencial e operacional, concentram as outras funções técnica, comercial, financeira, contábil, de segurança. Um outro aspecto da teoria do Fayol é que ele dividiu esse trabalho e essa ideia de buscar a eficiência pela estrutura em 14 princípios. Então, segundo ele, a organização precisa seguir esses 14 princípios para conseguir alcançar a eficiência tanto produtiva quanto nos outros aspectos, nas outras funções que ele mesmo definiu. Então, o primeiro princípio é a divisão do trabalho. Então, isso já ficou mostrado, né, através da criação de departamentos, da designação das funções, das 6 funções, e aí, dentro de cada função, a divisão do trabalho através dos cargos e da forma que os funcionários atuam. Então, a divisão do trabalho é importante e é fundamental para que a organização consiga desenvolver todas as suas ações para alcançar o objetivo e ter eficiência. O segundo princípio é a autoridade e a responsabilidade. Então, definir a responsabilidade de cada cargo e de cada função e a autoridade relacionada a esses cargos. Então, quem que tem o poder, quem que tem a ordem de comando dentro da escala, né, de trabalho, dentro da pirâmide organizacional, e quais são as responsabilidades de cada função e de cada cargo. O terceiro princípio é a disciplina, onde deve haver normas e procedimentos e padrões para que todos trabalhem dentro de um sistema disciplinado, né, onde essas normas, esses procedimentos, eles criam uma forma padronizada de fazer o trabalho, então isso organiza e cria uma disciplina. A unidade de comando e a unidade de direção, que estão relacionadas com a forma de comandar a empresa, então é a pirâmide organizacional, a distribuição dos cargos de gerenciais, né, e estratégicos, e sempre esse comando vindo do topo da pirâmide para a base. Então, sempre tem essa direção, né, do topo para a base, é como acontece a direção e o comando. O sexto princípio do Fayol é que os interesses individuais, eles sempre são menores do que os interesses da organização, os interesses gerais. Então, para todas as ações que acontecem dentro da organização, os interesses gerais, eles têm que ser definidos primeiro, né? São primordiais. E os interesses individuais de cada pessoa, eles são então, em segundo plano, eles são subordinados. A forma de remuneração é o sétimo item. Então, ele também acreditava que os funcionários devem ser melhor remunerados e tem que ter uma remuneração clara, de acordo com a função. A centralização do trabalho em cada cargo. A cadeia escalar, então, é relacionado com a pirâmide, né? Então, tem um nível de produção no operacional, no gerencial, no estratégico. A ordem e a equidade, onde todos têm que seguir uma sequência de trabalho, estando subordinado a uma unidade de comando,
e a equidade, que todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, respondem na mesma autoridade, mesma responsabilidade. O item 12, o Fayol acreditava que, seguindo esses princípios, criava uma estabilidade das pessoas dentro da organização, porque estava tudo muito definido, né, pela padronização, pelas normas, pelos procedimentos, a forma de fazer o trabalho, o comando sempre vindo do topo da pirâmide para baixo. Então, isso não gerava incerteza, não gerava dúvida dentro do contexto da produção e dos funcionários, o que dava uma certa estabilidade. A iniciativa, onde era estimulado a tomada de decisão, e o espírito de equipe, que, segundo ele, era cada setor tinha que se organizar e trabalhar para que aquele setor tinha funções de grupo, né, de equipe. Então, a teoria que o Fayol preconizava, ele novamente defendia a administração como sendo uma ciência, ele estipava, né, que a organização, que essa teoria era baseada na organização, então é uma forma de organizar o trabalho, de buscar a eficiência, é focada na divisão do trabalho e na especialização. É lógico que essa especialização não era como acontecia na teoria científica, né, pela repetição, mas pela própria divisão dos cargos e das funções cria-se então a especialização. A coordenação do trabalho, que é necessária, e sempre tendo a cadeia escalar e a unidade de comando, então sempre tendo um nível de comando acima, né, seguindo a estrutura hierárquica. O conceito de linha e de staff, onde linhas são os funcionários que ocupam um cargo ou uma função dentro do organograma da empresa, né, e estão relacionados à unidade de comando, à unidade de coordenação, e são organizados formalmente, né, então são os funcionários normais de uma organização, e o staff são o pessoal de apoio, né, são as consultorias, as assessorias que a empresa utiliza para melhorar algum tipo de trabalho ou aprimorar algum método, mas que eles não fazem parte da estrutura organizacional da empresa, né? Então eles são um apoio. E a organização linear, que é a própria estrutura piramidal, né, organizacional que a empresa adota. Bom, então a teoria clássica ela tem uma abordagem prescritiva, né, segue os princípios gerais da administração, então as 5 funções da administração: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Aí essas ações são aplicadas em uma forma de dividir o trabalho, especialização do trabalho, a unidade de comando e o controle. Isso aplica-se à organização formal. Então, todo esse trabalho das funções administrativas e das outras funções de apoio. Essa caracterização gerada pelas funções, né, de dividir o trabalho, tornar a especialização, o comando e o controle, aplicada à organização formal como um todo, à estrutura da empresa. Então, segundo o Fayol, essas ações geram a máxima eficiência. Diferente do Taylor, que era baseado nas tarefas, né? Então, a forma de fazer o trabalho é que gerava a máxima eficiência. Então, a teoria clássica, ela tem um desenho diferente, ela analisa a organização formal de uma forma mais simplificada, baseada nas 6 funções, né? Assim como a teoria científica não tem trabalhos experimentais, é uma teoria que não teve comprovação científica, então foi feito somente pelos estudos do Fayol, e não houveram trabalhos experimentais mostrando que essa forma realmente causa a máxima eficiência. Ele tem um extremo racionalismo, né? Então ele considera que a administração
é um processo racional. A teoria clássica adota uma postura de teoria da máquina, né? Então, onde o Taylor tinha a teoria do homo economicus, que o homem se baseia no ganho financeiro. Pelo Fayol, a organização consegue a eficiência pela simplificação dos processos e pela estruturação de como a administração trabalha. Mesmo sendo uma abordagem focada na estrutura da organização, ela ainda é incompleta, porque ela não consegue abranger todos os setores, ainda fica alguma coisa a ser analisada, né? Mais focado mesmo na produção e na pirâmide, no organograma, mas não focaliza mais a fundo outros setores da empresa, e é uma abordagem de sistema fechado, né? Considera só internamente a organização, ela não estuda os fatores externos, o que está fora da empresa que influencia na busca da eficiência. Então, comparando as duas teorias de Fayol e de Taylor, então o Taylor desenvolveu a administração científica com foco nas tarefas, desculpa, e a busca da eficiência, segundo o Taylor, se dava pelo aumento da eficiência no nível operacional. Então, o Taylor desenvolveu que se eu melhoro o trabalho operacional, eu aumento a eficiência da empresa. O Fayol já tinha ênfase na estrutura organizacional, e preconizava que o aumento da eficiência se dava pela forma e pela disposição dos órgãos da empresa, né? Então, das funções dos departamentos da empresa e as suas inter-relações. Ficou alguma dúvida de Fayol, dessa teoria? Que a gente termina, então, a teoria clássica. É tranquilo, né? É bem simples. Certo, pessoal? Beleza? Podemos seguir? Certinho. Beleza. Tá. Então vamos. Ok. Então, vamos para a próxima. Vou fechar aqui. Vou aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, estamos. Tá, então, Sim. beleza. Então vamos seguir. Depois da teoria da abordagem clássica, né, a teoria do Taylor e do Fayol, surgiu a abordagem humanística, que também recebe o nome de teoria das relações humanas ou teoria humana. Essa abordagem, ela surgiu um pouco depois de Fayol, 1936, 37, acho. Não me lembro. Foi nessa década de 30. E essa teoria surgiu nos Estados Unidos. E essa teoria, ela foi um pouco contra, ela bateu um pouco de frente com a administração clássica, porque eles consideravam que a teoria clássica não considerou o aspecto das pessoas no contexto da produção, da organização e da busca da eficiência. Eles consideraram só os aspectos operacionais e os aspectos estruturais de uma organização sem considerar as pessoas. A teoria clássica considerava as pessoas como um recurso
assim como os demais. E a teoria das relações humanas, ela preconizava que não era assim, que poderia existir algo diferente na busca da eficiência pelas empresas, visto que as organizações, elas têm pessoas e as pessoas são impactadas por fatores psicológicos e sociológicos, né? Então, uma pessoa não é igual uma máquina ou é igual uma ferramenta. Então, a pessoa é envolvida por sentimentos, por emoções, por aspectos psicológicos e também pelo relacionamento social que acontece entre as pessoas, tanto no ambiente de trabalho quanto fora do trabalho. Então, a partir desse princípio, um pesquisador americano de nome Elton Mayo, ele era professor na Universidade de Harvard e ele era sociólogo de formação. Então, ele pensou em desenvolver um estudo para comprovar cientificamente essa ideia de que as organizações que preconizassem esses aspectos psicológicos e sociológicos das pessoas poderiam alcançar a eficiência por, digamos assim, por valorização das pessoas, né? E não considerando apenas como recurso. Então ele começou os estudos fazendo uma pesquisa numa grande empresa. Era uma empresa que produzia componentes elétricos, essa empresa ela tinha o nome de Western Electric, uma empresa de componentes eletrônicos, fabricava diversos componentes eletrônicos, e é uma empresa que estava situada na cidade de Hawthorne. Uma grande empresa, ela tinha mais de 40 mil funcionários. E o Mayo, então, ele foi até essa empresa na cidade de Hawthorne, e ele foi fazer um experimento que ele considerava o aspecto do ambiente sobre as pessoas. Ele tinha uma hipótese de que o ambiente onde as pessoas trabalham interferiam na produção. Então, ele foi testar graus de iluminação sobre a produtividade, né? Ele foi até a empresa, ele fez uma pesquisa onde ele alterava e alternava o efeito da luz sobre as pessoas durante o horário de trabalho, e ele media a produção de acordo com essa diferença de iluminação. Então ele queria saber se a iluminação tinha algum efeito sobre a produção. E esse foi o primeiro estudo. Depois a intenção era estudar outros fatores, né, mas eles mudaram o foco depois com os resultados que surgiram. Então, a primeira fase da experiência, eles pegaram 2 grupos dentro da empresa Western Electric, na cidade de Hawthorne, e eles dividiram 2 grupos. Esses grupos, eles permaneciam no setor de produção, eles não foram isolados nessa fase, mas eles eram 2 grupos que ficavam sob observação da pesquisa. Então, era um grupo que foi chamado de grupo de observação e um grupo que foi chamado de grupo de controle. E aí, ele então foi, um grupo ficava como controle e o outro grupo ele alterava os indicadores de luminosidade para verificar se tinha efeito na produção. Então, esses 2 grupos tinham condições idênticas de trabalho, né, o grupo de controle e o grupo de observação. No grupo de controle, a luz permanecia constante. Então, não tinha alterações, só que o grupo não sabia, não tinha essa informação, né? Só o pesquisador. E no grupo de observação, a luz oscilava. Tá? Então, em alguns momentos, ele aumentava ou reduzia a intensidade de luz nesse grupo. O que ele percebeu ao final de um certo período de tempo é que não tinha diferença na produção. A produção se manteve relativamente igual,
entre os dois grupos. Então, ele concluiu que esse aumento ou redução da luz não tinha impacto sobre a produtividade. Porém, ele percebeu que nesse grupo de controle, que a luz oscilava, as pessoas, quando percebiam, as pessoas que faziam parte daquele grupo, quando elas percebiam que a luz aumentava, elas aumentavam o ritmo de trabalho. E quando a luz diminuía, elas diminuíam o ritmo de trabalho, né? Então, não houve aumento na produção. A produção se manteve, na média, a mesma de antes e dos dois grupos, a mesma. Só que ele percebeu, fazendo recortes, que a hora que aumentava a luz, as pessoas trabalhavam mais. E a hora que diminuía a luz, as pessoas trabalhavam menos. E aí, então, isso intrigou, né, o pesquisador, porque ele falou, não é o efeito da luz, e sim é um fator psicológico. As pessoas, por si só, porque ninguém falou que a luz ia aumentar e que tinha que produzir mais, ou que a luz diminuía e tinha que produzir menos. Não, eles não passaram informação para os funcionários, para as funcionárias, né? Ok. E então as pessoas criaram esse psicológico de que tinha que produzir mais. E aí esse fator psicológico é que intrigou os estudiosos, e aí eles então desenvolveram a segunda fase da pesquisa, aonde queria exatamente conhecer esse fator psicológico. Então eles continuaram com os dois grupos, e aí eles começaram a fazer mudanças para conseguir mensurar o fator psicológico das pessoas no trabalho. Então continuava o grupo experimental e o grupo de controle, mas agora os efeitos não eram mais de um fator físico, né, da luz ou de alguma outra variável física, mas sim a intenção de mensurar o psicológico dessas pessoas. Então, essa segunda fase foi dividida em 12 momentos do trabalho. O primeiro momento, eles determinaram, né, eles trabalharam por 2 semanas com os dois grupos para medir quanto que eles produziam em condições normais. E aí eles deram uma forçada, né, eles pressionaram os funcionários dos dois grupos para eles produzirem 2.400 unidades do produto que eles faziam na linha de produção. Então, essa foi a primeira etapa. Tá? Foram 2 semanas e a produção de 2.400 peças semanais foi sob pressão, foi uma quantidade um pouco acima das condições normais que esses funcionários trabalhavam. Passada essa primeira fase, a segunda fase, eles isolaram o grupo experimental dentro de uma sala. Tá? Então, tirou o grupo experimental da linha de produção normal, lá onde todo mundo estava, e colocaram eles dentro de uma sala fechada, com as mesmas condições de trabalho, mas separados dos demais. Então, eles queriam verificar se essa mudança de ambiente, né, onde estava todo mundo junto, para um espaço pequeno, com poucas pessoas, eram 6 pessoas, se essa mudança tinha algum impacto na produção. Tá? A terceira fase foi a separação do pagamento por tarefas nesse grupo. Então, até a segunda fase, não tinha mexido na remuneração. Era só para verificar nível de produção. Na terceira fase, eles chegaram e falaram, ó, a partir de agora, o pagamento, a remuneração de vocês é por tarefa, é por meta. Então, meta alcançada. É uma remuneração por produção. E aí, ao final desse período, eles perceberam que aumentou a produção dentro desse grupo que ficou fechado. E no outro ambiente, não houve aumento, tá? Porque, principalmente por causa do tamanho, né? Eram 40 mil funcionários e aqui eram 6 funcionários. Então, mesmo com o mesmo sistema de pagamento variável, no grupo experimental, que eram 6 pessoas, aumentou a produção. No ambiente normal,
permaneceu a mesma média de produção. A quarta fase, eles instituíram 2 intervalos de 5 minutos. Então, até a fase 3 não tinha intervalos. Eles trabalhavam, paravam para o almoço, voltava e parava ao final da rotina. Agora, eles colocaram um intervalo entre a entrada e o almoço e um intervalo entre o retorno e a saída, de 5 minutos. E aí eles perceberam que aumentou a produção. Depois da fase 5, eles aumentaram esse intervalo de 5 minutos para 10 minutos. Os mesmos 2 intervalos, só que aumentou para 10 minutos. Novamente aumentou a produção. A fase 6, eles aumentaram para 3 intervalos de 5 minutos, pela manhã e pela tarde. Então, era um intervalo na fase 4, agora eram 3 intervalos na fase 6, de 5 minutos. Mesma coisa. E aí a produção manteve-se igual e as funcionárias se queixaram, porque 3 intervalos ocasionava quebra de produção, quebra no ritmo delas. Aí eles retornaram a 2 intervalos de 10 minutos novamente e inseriram um lanche leve, de manhã e à tarde. A produção voltou a aumentar. O item 8, eles colocaram, mantiveram, então, os 2 intervalos de 10 minutos e o lanche e trocaram o horário de saída das 17 horas para as 16h30. E aí eles perceberam que houve um aumento acentuado da produção. Então, a produção aumentou muito em relação à etapa anterior, onde a saída era às 17 horas. Então, as funcionárias passaram a sair meia hora mais cedo, mas o volume de produção aumentou bastante. O item 9, eles reduziram a saída para 16 horas e a produção se manteve. Então, não teve aumento nisso. O item 10, eles voltaram a saída para 17 horas e, novamente, a produção aumentou. Ela aumentou de novo em relação às fases anteriores. Na etapa 11, eles tiraram o trabalho no sábado e mantiveram o trabalho só em 5 dias na semana, com as mesmas características. E aí a produção novamente aumentou. E aí, na última etapa, eles retornaram às condições iniciais, lá do terceiro período. Né? Então, eles tiraram, voltou à condição normal, sem intervalo, sem lanche, com saída às 17 horas, e a produção aumentou acima de todas as outras. Foi a maior produção acontecida. As funcionárias produziram 3.000 peças na semana. Tá? Então, a primeira etapa, eles forçaram elas a produzir 2.400 peças, e aí foram fazendo todas essas inserções, e aí, no final, eles retornaram na mesma condição que estava no início, e a produção chegou a 3.000 peças, ou seja, aumentou muito mais do que tinha acontecido com as outras etapas, com as outras inserções. Então, diante dessa situação, o Maio e a equipe deles, eles perceberam que não eram os aspectos físicos que possibilitavam essa produção, mas sim eram os aspectos sociais e psicológicos, né? Porque eles estudaram várias ações e mesmo quando essas ações eram reduzidas, a produção aumentava. Então, eles precisavam de uma maneira para poder medir o impacto desse fator psicológico em toda a organização. Porque na fase 2, eles analisaram somente o grupo experimental, que eram 6 pessoas. Agora, eles queriam entender esse processo em toda a fábrica. Tá? Então, eles começaram a fase 3 da experiência, que foi um programa de entrevistas. Esse programa era para todos os funcionários da empresa, todos os 40.000 funcionários, e eles queriam entender as relações humanas que aconteciam com essas pessoas. Então, queria conhecer as suas atitudes, os seus sentimentos, ouvir as opiniões em relação ao trabalho,
entender o relacionamento de um funcionário com o seu colega, o relacionamento dos funcionários com a chefia, o relacionamento da chefia com os superiores, enfim, eles queriam entender essas relações todas que aconteciam no trabalho. E aí, esse programa de entrevistas, eles eram feitos através de entrevistas não diretivas, ou seja, não tinha uma linha para seguir na entrevista, não tinha um questionário, não tinha nada disso, era aberto. Então, o funcionário se dirigia até o entrevistador e ele falava abertamente os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas opiniões, enfim, ele falava abertamente, isso não tinha um plano pré-traçado para fazer essa entrevista. Bom, e aí, depois que terminou o plano de entrevistas, o que os pesquisadores perceberam é que existiam dois grupos na empresa. O grupo formal e a presença forte da organização informal. O que é uma organização informal, pessoal? Quem sabe me dizer? O que é uma organização informal? Então, o Mai percebeu que dentro da empresa existia uma organização formal e uma organização informal. Pode falar. Rádio peão. Sim, ok. Mas mais que isso. Quem que é a rádio peão? É os funcionários da empresa. Tá. Não só isso. O que mais? São todos os funcionários, então? Não, a rádio peão na empresa é um grupinho de pessoas. É um grupinho de pessoas, isso. E esse grupinho... Quem que é esse grupinho? É geralmente a galera mais baixa. Não assim, que hierarquicamente é a base, não o topo. Mas então a organização informal só existe no operacional? Nos demais setores, nas demais níveis da pirâmide não tem organização informal? Ou tem também? A geral, viu, professor? Geral, né? Então é assim, ó, a organização informal tem a ver com isso que vocês disseram, a rádio peão. São as panelinhas, né? Os grupos ativistas, etc. Tá? Eles acontecem de forma geral na organização como um todo, e eles têm algumas características. A organização formal é a forma que a empresa adota, né? Então, cada funcionário tem o seu cargo, tem o seu chefe, tem o seu colega, tem o seu subordinado, tem a sua tarefa. É regido por normas, por regras, por disciplina, subordinação, essa coisa toda que existe no manual da empresa, né? Então, você tem que chegar às 7 da manhã, você trabalha até 11 da manhã, você tem que operar essa máquina, tem que produzir tantas peças, o seu chefe é tal, enfim, você tem o descanso no domingo, enfim. Isso é a organização formal. A informal, ela não tem uma regra clara, uma norma, um padrão definido, apesar dela ter regras também, mas informais, né? Quem que cria essa organização? Os próprios funcionários, mas também não existe uma regra de quem que cria isso. E também não tem uma regra de quem é o líder dessa organização. Não existe. O líder da organização pode ser o funcionário de menor escalão, ou pode ser o funcionário de um escalão maior. Então, quem coordena essa organização, geralmente é uma pessoa que se vira nos 30. Né? Então, uma pessoa que é carismática, que tem uma certa liderança, que consegue a empatia dos colegas, ele acaba liderando essa organização. Né? Então, esses pequenos grupos que se formam, essas panelinhas, essa rádio peão que se forma dentro das empresas, é a organização informal. É uma
organização que existe dentro da organização formal, né? E aí o Maio percebeu, pelas entrevistas, eles perceberam que existia essa organização informal na empresa lá na década de 30, quando ele foi fazer a pesquisa. E aí, qual que era o impacto? Qual que era as ações dessa organização informal dentro do grupo, né? Então, tinha alguns aspectos. Ó. Por exemplo, quando um funcionário ele quer ser leal à empresa e ao mesmo tempo a esse grupo informal, surgem conflitos. Tá? Isso é meio que natural hoje, né? Porque a organização informal, em muitas vezes, ela vai contra os interesses da organização. Então, por exemplo, a organização fala, você tem que produzir 100 peças por dia. E aí essa organização informal fala, não, nós vamos produzir 80, que 80 paga o nosso salário e beleza. Né? É aquela premissa que o Taylor percebeu, que os funcionários que mais produzem chegavam um momento que eles desaceleravam o processo de produção para se equiparar aos funcionários que são menos produtivos. Então, o líder lá, os líderes das panelinhas falam, não, a gente não vai fazer tudo isso, não, a gente não vai se matar, de boa. E aí, se tem um funcionário que fala, não, eu vou produzir as 100 peças, vai ter um problema, né? Porque ele está sendo leal à empresa, mas dentro do grupo, dentro da panelinha, dentro da rádio peão, ele vai ter algum problema. Que aí o pessoal vai começar a colocar algum tipo de sanção em cima desse cara, né? Porque ele está indo contrário às opiniões, às designações desse grupo informal. Quando o Maio fez essa experiência com o grupo de 6 pessoas, então ele quis medir o impacto dessa organização informal. Então, aquelas 6 pessoas, eles continuavam na sala separada, e aí existia uma pessoa que ficava observando o trabalho delas dentro da sala, e do lado de fora da sala, separado, tinha um entrevistador. E o sistema de pagamento deles continuava sendo por produção, mas não por produção individual, e sim a produção do grupo todo. Tá? Então, tudo que o grupo produzisse era determinado o pagamento daquele grupo todo, de 6 pessoas que estavam na sala. E aí eles perceberam que logo que o grupo atingia uma produção que eles achavam ideal, eles reduziam o ritmo. Então é isso que eu falei. Eles tinham que produzir 100 peças, a hora que produzia 80, eles falavam, não, tá bom, o meu dia tá ganho, eu já trabalhei bastante. E aí cozinhava o galo até o final do expediente. Né? Então ele percebeu esse primeiro impacto da panelinha dentro da empresa. Um outro aspecto que se evidenciou nessa quarta fase foi a uniformidade de sentimentos e a solidariedade no grupo. Então ele percebeu que essa organização informal ela é sempre muito unida, né? As pessoas sempre têm o mesmo sentimento, a mesma forma de trabalho, o pensamento é sempre o mesmo, e existe uma solidariedade. Então, por exemplo, se um funcionário é menos produtivo, o restante do grupo compensa o trabalho dele. Né? Se um funcionário falta, os outros acabam fazendo a meta dele. Enfim, existe uma cooperação, uma colaboração dentro dessa panelinha, dessa organização informal, para que esse grupo todo se mantenha unido e consiga atingir os objetivos deles dentro da empresa. Né? Uma coisa que é muito destacada a situação do delator. Então, a pessoa que não segue as designações dessa organização informal, né? Então, o exemplo que eu dei. Então, a liderança da panelinha diz que vai produzir só 80. Quem produz os 100, ele acaba sendo excluído, né? Acaba sendo separado, ele é considerado um delator, ele foi contra os interesses
da panela do grupo. Então, ele acaba tendo uma posição menosprezada pelo restante do grupo. E aí, em virtude disso, surgem punições que são simbólicas por esse grupo, né? Então, o isolamento dessa pessoa, a punição de relacionamento, enfim, essas situações. Bom, então, baseado nessas 4 experiências e todas essas ações que os pesquisadores fizeram, eles perceberam, então, que o nível de produção dentro da organização, ele não é resultante de esforços individuais, nem de arranjos físicos, né, ou componentes físicos, se eu aumento a luz, se eu diminuo a luz, enfim, não são aspectos físicos, nem habilidade da pessoa individual, mas sim da integração social. O nível de produção e de produtividade que é alcançado é em função do relacionamento humano, da integração das pessoas, da forma de trabalho que as pessoas desenvolvem dentro do grupo, dentro da empresa. Tá? O comportamento social das pessoas sempre é baseado no grupo, então é sempre baseado na panelinha, na organização informal. Então, as pessoas se comportam segundo regras que são criadas por essas panelas, né? As pessoas estão sempre buscando as recompensas e não querendo sanções sociais. Então, o funcionário dentro de uma organização, ele está muito mais desejoso de uma recompensa social do que de uma recompensa financeira, né? Ele busca muito mais o reconhecimento pelo trabalho, um despertamento de uma habilidade que ele ainda não foi estimulado, a busca de um desafio, do que o próprio ganho financeiro. Esses autores tiveram a preocupação com esses grupos informais, porque foi uma descoberta que eles fizeram, né? Até então não se sabia da existência desses grupos, dessas panelas. Então ficou muito evidenciado as relações humanas no trabalho. Então são a forma que as pessoas se relacionam, o convívio social dentro do ambiente de trabalho, as relações entre pessoas e entre grupos de pessoas é que determinam o alcance do objetivo e a maior ou menor eficiência produtiva. A importância do cargo, do conteúdo do cargo, né? Então, os funcionários sempre trocavam cargo para evitar a monotonia. Aqui é uma crítica que eles fizeram ao trabalho que o Taylor desenvolveu na administração científica, aonde o Taylor preconizava a especialização do funcionário. Então, o funcionário fazia apenas uma tarefa e aí, pela repetição, ele se tornava especializado naquela tarefa. Porém, aqui na experiência, os pesquisadores perceberam que isso não funcionava como o Taylor defendia, porque os funcionários, eles entre si trocavam de trabalho, trocavam de cargo, né? Então, o cara que apertava parafuso, ele não ficava o dia inteiro apertando parafuso. Em determinado momento do dia, ele parava e trocava de cargo com outra pessoa que movimentava a prensa, que fazia outra coisa. Então, os próprios funcionários entre si, né, por essa relação grupal, por esses arranjos sociais que as pessoas desenvolviam, eles trocavam de cargo eles por eles mesmos, para não ficar uma coisa chata, repetitiva, monótona, né? E essa troca de cargo, de trabalho, esse contexto todo de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, ao longo do dia, prejudicava a produção, porque tinha perda de tempo, tinha desperdício de movimento, essa coisa toda que ia contra o que Taylor defendia. Porém, isso motivava as pessoas, né? Então, as pessoas desenvolverem várias atitudes diferentes ao longo do dia gerava uma motivação, aumentava o moral do grupo. E aí eles concluíram, então, que a ênfase do trabalho é muito mais nos aspectos emocionais do que nos aspectos
do cargo, da tarefa ou então financeiro, tá? A gente vai estudar esses aspectos emocionais nas próximas teorias, mas aqui já começou essa referência de que as pessoas buscam mais a valorização emocional e social do que a recompensa financeira. Bom, e aí fazendo um comparativo entre a teoria clássica do Taylor e Fayol com a teoria das relações humanas, então a gente tem um quadro, né? A organização era tratada como uma máquina e aqui é tratada como grupos humanos. A ênfase era na tarefa ou na estrutura, na tecnologia. Aqui a ênfase é nas pessoas e nos grupos sociais, principalmente. A teoria clássica era inspirada na engenharia, né? Até porque o Taylor e o Fayol eram engenheiros, então eles trouxeram toda a bagagem da engenharia para dentro da teoria. O Maio, como ele era sociólogo, ele trouxe a inspiração da psicologia e da sociologia. A autoridade aqui é sempre centralizada, então sempre tem um chefe, né? Vários chefes fiscalizando. Aqui já existe uma delegação de autoridade, né? Então o chefe já divide a sua autoridade com alguns funcionários, com alguns cargos. Na teoria clássica existe uma linha clara de autoridade, então é sempre a autoridade de unidade escalar, né? Sempre o chefe, quem é o chefe é muito claro, é bem mostrado no organograma. Nas relações humanas já preconiza uma certa autonomia dos empregados. A especialização na teoria clássica, na teoria das relações humanas já tem mais um aspecto de confiança, né, e de abertura. A teoria clássica preconizava e defendia a divisão do trabalho de uma forma bem acentuada, né? Então, cargos, funções, departamentos, atribuições, tudo muito bem padronizado e dividido. Nas relações humanas, a ênfase é entender o relacionamento entre as pessoas. É muito mais compreender que a produção é derivada do relacionamento das pessoas que estão produzindo, e não simplesmente a divisão do trabalho. Os aspectos de confiança da teoria clássica, eles surgem através das regras, dos procedimentos, dos regulamentos, né? Então, se todo mundo segue as regras, os regulamentos, então eu tenho uma confiança que eu vou atingir eficiência. Já que nas relações humanas, esse aspecto é mais pelas pessoas, né? Então a confiança não se dá pelas regras, mas se dá pelo relacionamento das pessoas entre si, e que essas pessoas, estando motivadas, estando com a moral elevada, eles vão seguir os procedimentos e a produtividade e atingir-se a eficiência. A teoria clássica tem uma separação nítida entre linha e staff, né? Então, o organograma da teoria clássica ele é muito claro, né? O staff é uma função de apoio, determina o trabalho de apoio e se desliga. E aqui na relação humana, essa dinâmica de não tem essa separação, né? É mais uma dinâmica grupal dos vários grupos e o relacionamento que acontece entre essas pessoas. Gente, ficou claro? Deu para entender a teoria das relações humanas, essas 4 fases? Tem alguma dúvida disso? Ficou claro. Beleza. É tranquilo também, né? Bom, agora nós vamos fazer um trabalhinhos para vocês não dormirem, porque só eu fico falando. Vocês vão dormir aí. Então, ó, eu vou liberar aqui no Moodle. Acessem aí o Moodle. Vamos, Moodle. Deixa eu ver. Isso.
Bom, pessoal, entra no Moodle aí. Quem já entrou, atualiza. Eu liberei aí as atividades da abordagem humanística para vocês. Então, tem os slides da aula. Tem o fórum 1, tá? Então, começa hoje o fórum. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Não tá... atualiza, Valkyria, que eu liberei agora, acho que ficou... Não apareceu ainda. Atualiza a página aí que aparece. Eu vou compartilhar a tela com vocês do Moodle e a gente vai explicando. Vocês estão vendo a tela? Para mim está aparecendo o slide da aula, é isso mesmo? Não, eu mudei agora. Ó, agora está aparecendo o Moodle. Atualiza aí. Tá aparecendo um Moodle. Tá? Todo mundo tá vendo? Ah, apareceu o fórum. Tá, beleza, Apareceu. então. Isso. Então, olha, tem os slides e tem o fórum, tá? Então, aí o vídeo resumo que é reforço e um vídeo aqui. Então, esses 2 vídeos aqui é só para reforçar a aula. O fórum e esse trabalho aqui. Então, vamos para o fórum primeiro. Então, ó, esse primeiro fórum, vocês vão fazer uma análise das 3 teorias que nós estudamos até agora, tá? Então, chegamos ao ponto de conhecermos as 2 primeiras abordagens, a teoria clássica e humanista. Vimos que existem diferenças entre elas, tá? Então, analisando tudo que você aprendeu até aqui, publique uma postagem colocando a sua opinião sobre essas 2 teorias, quais vantagens e desvantagens de cada uma no contexto das empresas nos dias de hoje. Ok? Além de postar, você deve comentar a postagem dos seus colegas, concordando ou discordando com argumentos aceitáveis. Tá? Você tem que fazer 3 postagens no fórum, em dias diferentes, e comentar a postagem de 3 colegas. Tá? Então, eu já coloquei aqui o início. Vocês entrem. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar a sua opinião sobre a teoria clássica, né? Então, a teoria do Taylor e do Fayol, e a teoria humanista das relações humanas que a gente viu hoje. Qual a sua opinião sobre elas? Quais vantagens, quais desvantagens que acontece hoje, nos dias de hoje, nas empresas? Tá? Vocês não precisam falar tudo isso, vantagem, desvantagem. Pode dar a sua opinião, comparando as 2 teorias nas empresas de hoje. O que vocês percebem que acontece hoje dessas 2 teorias na rotina das empresas que estão atuando no momento. Pode falar as vantagens, as desvantagens, tá? Então, de uma forma geral, vocês vão comentar no fórum. Aí tem essa regra, vocês têm que postar 3 dias diferentes, tá? O fórum vai ficar aberto até o dia 30 de abril. Então, até o dia 30, vocês têm que entrar 3 dias diferentes e colocar 3 opiniões, tá? Então, você pode colocar uma opinião hoje, falando sobre as teorias, aí você entra semana que vem, fala das vantagens de uma e de outra, no outro dia das desvantagens, enfim, tá? Tem que ser 3 postagens em dias diferentes. E além de você postar o seu comentário, você precisa comentar a postagem de 3 colegas. Então, vai ter o fórum lá, todo mundo vai estar comentando, você escolhe o que um colega falou e comenta aquela postagem dele. Mas veja bem, não é comentário de Facebook, tá? Não é, ai, que legal, ai, concordo com você, o que você falou é muito interessante. Não é isso, tá? É fazer um comentário argumentativo, crítico, né? Então, você fala que isso é vantagem, mas eu concordo porque é isso, tá? Você pode concordar com o que a pessoa falou, ou discordar, mas você tem que colocar o seu ponto de vista. Não é só falar, concordo, muito legal. Porque sempre nos fóruns as pessoas têm esse comportamento.
Ah, muito legal, muito interessante o que você falou. Ah, é pertinente isso. Não, aí só está enchendo linguiça. Só está fazendo o fórum ficar grande. Tá ok? É uma opinião argumentativa. Então, se uma pessoa coloca lá um comentário e você acha que o seu pensamento está um pouco diferente, então você coloca, ó, o que você colocou é adequado, mas eu acho que em algumas empresas acontece assim, 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 assim. Pronto, aí valeu. Tá bom? Então, já está valendo esse fórum. Até o dia 30. Eu vou dar esse resto de aula para vocês já começarem a fazer o fórum, tá? Então, quem quiser fazer o fórum já pode fazer. Mas a atividade principal é essa daqui, ó. Então, aqui tem um artigo, vocês estão vendo? Artigo sobre a aplicação da teoria das relações humanas Sim. em uma cooperativa. Tá? Beleza, então. Então, vocês vão clicar aqui, vai abrir esse artigo. É um artigo de um grupo de alunos que estudou a teoria das relações humanas em uma cooperativa. Então, eles visitaram a cooperativa, analisaram e perceberam quais aspectos das relações humanas que existiam no trabalho dessa cooperativa. Tá? É um artigo de 12 páginas, tirando referência e introdução, vai dar umas 10 páginas, 9 páginas de leitura. Tá? E aqui, estudo de caso, então aqui está as orientações do trabalho. Vocês cliquem aqui, vai abrir, tem as orientações que vocês vão fazer. Então, vocês vão acessar o artigo, e aqui o que vocês vão fazer? Leiam o artigo todo, façam um resumo do artigo todo, de no máximo 30 linhas, tá? Então, vocês vão ler o artigo, baseado no que vocês entenderam do trabalho, vocês escrevem 30 linhas, tá? Não é cópia, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso que eu quero. É um resumo, tá? Você me conta. É a mesma coisa que eu falasse para você, ó, lê o artigo, fala para mim o que esse artigo tá abordando. E aí você vai me contar. Então, em vez de você me contar oralmente, você escreve 30 linhas me contando esse artigo. Ok? É uma análise crítica do artigo. Bom, depois que vocês fizerem o resumo, então aí vocês vão descrever quais aspectos da teoria humanística que esses autores encontraram na cooperativa. O que eles acharam lá da teoria das relações humanas. Tá? Vocês podem citar e fazer um breve comentário. Ah, eles acharam a influência dos grupos informais. E aí escreve lá um comentário. Ah, então ele falou lá na parte da conclusão que os grupos informais eram atuantes. Pronto. Tá? E aí, por fim, quais sugestões de melhorias você daria para os gestores da cooperativa baseado na teoria humanística? Tá? Se você fosse um consultor da cooperativa e você conhecesse a teoria humanística, que vocês já conhecem, que conselhos você daria para esses gestores? Tá? Baseado no artigo. Ok? Então, leiam o artigo, faz um resumo, descreve os aspectos. Oi! Então, no caso, seria 2 trabalhos, é o fórum mais esse do artigo? Isso. Só que o fórum eu abri agora e vai ficar até o dia 30. O artigo para vocês fazerem hoje. Tá? O fórum pode participar. O artigo para fazer agora. Ok? Na verdade, eu não vou ser tão mal assim de fazer hoje. Eu vou deixar para vocês entregarem até quarta-feira, tá? O trabalho do artigo. Então, vocês podem fazer o fórum e o artigo agora nesse 1 hora, mais ou menos, que vocês têm aí de aula. Tá bom? Se quiser fazer só o artigo, Professor, depois faz o fórum. Oi. o senhor tem horário de plantão? Eu tenho. Eu não lembro. É de sexta-feira, das 2 às 3, eu acho que é. Ah, tá. Eu Mas tô com um pouquinho de dificuldade naquela dos chilenos, sabe? Dos 33 mineiros.
Mas pode me chamar no WhatsApp em qualquer momento do dia que eu respondo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa sobre a disciplina, sobre o trabalho, vocês podem me chamar no WhatsApp, no particular, ou então manda mensagem no Teams, no chat, tá? Eu fico o dia todo online, e aí se eu tiver muito atarefado, eu dou um jeito aí, eu respondo, tá? Eu tenho o plantão oficial, eu acho que é sexta das 2 às 3, mas eu nem considero, porque os alunos ficam o dia todo perguntando. Então, e eu não tenho plantão à noite, porque eu dou aula toda noite, né? Eu não faço aula assíncrona, eu só faço aula ao vivo. Então, as aulas ao vivo também servem para tirar dúvida, tá? Pois não, quem chamou? Professor, esse resumo, ele pode ser feito no caderno e passado foto? Tá. Pode fazer no caderno e mandar a foto, ou pode fazer no Word digitado já direto, de qualquer maneira, tá bom? Tá, não precisa ser dentro daquelas normas, né? Esse pode ser Não, normal. Esse Tá. pode ser normal, tá? Já. Gente, ficou claro o trabalho, então? O fórum e o artigo? Tá? O fórum vocês vão comentando aí durante as próximas 2 semanas, até o dia 30. Vocês entrem lá, então, 3 vezes, comentem dos amigos, beleza. O trabalho do artigo começa a fazer agora, vocês vão entregar até quarta-feira para entregar, tá? Como é um trabalho um pouquinho extenso, porque só para ler as 12 páginas e entender, fazer o resumo, já vai mais de 1 hora. Depois pode escrever os aspectos, então vocês podem começar agora e termina depois até quarta-feira, tá bom? Então, eu vou estar aqui, se tiver alguma dúvida pode chamar. E vamos aguardar aqui então até as 8h50. Vocês podem aproveitar esse tempo para fazer as atividades, tá? Certo, gente? Tem alguma dúvida ainda? Certinho, pode sair da aula? Certinho, professor. Pode sair, quem quiser sair, pode sair, sem problema. Professor, Oi. podcast, que dica para entregar? Podcast, deixa eu ver aqui. É dia 20. Até dia 20. Isso. O podcast, teve um pessoal que estava com dúvida, né? Até o dia 20, meia-noite, tá? Terça-feira que vem. Tava com dúvida de mandar, mas vocês não precisam mandar para o Spotify. Quando você faz no Anchor, ele vai automático para o Spotify, tá? Então você pode me mandar o link do Anchor. Se você colocar o link do Anchor, você fez lá, gravou, baixou o Anchor no celular, gravou, fez lá, editou, sei lá, do jeito que vocês quiserem. No final, deu lá para finalizar, finalizou o podcast, você não precisa mandar para o Spotify, o próprio Anchor faz isso, tá? Demora, às vezes demora um dia, às vezes vai rápido, às vezes demora. Mas aquele link do Anchor ali que está aparecendo, a hora que você conclui o podcast, se você mandar aquele link para mim, a hora que eu abrir, já vai abrir no Spotify, tá? Então, se vocês tiverem problema para pegar o link lá no Spotify, manda o link do Anchor que dá certo. Ok? Teve um aluno, não sei se é daqui ou se é da turma do técnico, que estava com essa dúvida, a gente testou e deu certo. De mandar o link do Anchor e funcionou, beleza. Tá bom? Professor, Oi. no podcast pode ter mais de uma pessoa? Pode. Posso Pode fazer uma sim. entrevista? Posso fazer uma entrevista, sim? Pode, Isso. claro. Pode sim, é livre, à vontade. Então tá bom, então. Pode fazer sim. Obrigado. Nada. Obrigado. Pessoal, só não deixa para o final, tá? Para o último dia, porque pode dar problema de internet,
alguma coisa de subir. Então, terça-feira que vem, vai matando esse assunto logo, tá? Porque às vezes você deixa para mandar na terça-feira, dá problema de internet ou problema no aplicativo lá e não consegue enviar, ok? Então, vai fazendo e manda no final de semana para ficar tranquilo. O podcast é livre, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Quanto mais inovação, melhor fica, tá? E é bom vocês testarem nesse, porque vai ter mais um. Mais para frente vai ter mais um podcast. Então aí vocês já vão vendo o que deu certo, o que deu errado, para que o outro fique melhor.